que, como a Alemanha perdeu a guerra, muitas das suas descobertas foram esquecidas ou destruídas, né? Foi o caso do computador Z3, do Konrad Zuse. Esse cientista, ele foi fantástico. Ele fez, e aí diferentemente do Babbage, né, dos outros, ele fez o computador baseado em código binário, que na verdade, na minha opinião, é o primeiro avô dos computadores que nós temos hoje. O computador dele era baseado em código binário. Nós sabemos que as ULAs, né, unidades lógicas e aritméticas, elas são feitas por porta lógicos através de código binário. E aí, todo esse princípio de construção de CPU foi feito na época dele. Ele também conseguiu fazer o cálculo de ponto flutuante, né, que são as casas decimais, né, já na época de 39, 40 e 41. E ele também, assim como anteriormente, ele fez uma máquina eletrônica, né, elétrica, baseada a válvula e relé, que conseguia programar. Então, ele desenvolveu a primeira máquina elétrica programável com lógica binária, né, da lógica de Boolean, lógica booleana, e programável também. Além disso, se atribui a ele a fundação, a descoberta da primeira linguagem de programação, que é É um nome bem complicadinho. Porque é bem grande o nome. Mas tá, eu coloquei no blog lá. Enfim, são dois nomes, depois eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Então, essa linguagem é atribuída a ele também, a primeira linguagem de programação. Então, isso tudo, existem documentários americanos, etc., que não comenta essa grande evolução tecnológica que a Alemanha teve justamente por conta da guerra, para decifrar os códigos dos inimigos e tal, e que esse cientista ele é muito reconhecido na Alemanha até hoje, tanto que ele dá nome ao Instituto de Berlim chamado Zuse, Instituto Berlim-Zuse, é um instituto de pesquisa muito forte de Berlim. E aí eu fui no Museu do Computador, em Paderborn, e lá se faz toda uma homenagem a ele, né? Os filhos continuaram seus projetos, e ele conseguiu ser um precursor de 1941 já pensar num computador como tecnologia de von Neumann, né? Von Neumann, ou von Neumann, com essa tecnologia, apostando já na evolução da lógica binária, do ponto flutuante, que são as casas decimais, e de ser um computador programável. Então, para mim, esse computador ele é muito relevante na história e é também esquecido pelos documentários. Passo a palavra para o nosso amigo, tem mais propriedade a falar, o Fernando. Não, foi perfeito, Sandro, o que você falou. Ele é importante dizer que ele era era máquina de relés, era feita com relés, né? E uma curiosidade sobre a Z3 é o seguinte: ele foi buscar financiamento alemão, né, para o período da guerra do governo alemão, e o governo alemão, por acreditar que a guerra não ia demorar muito, não concedeu financiamento para a continuação das pesquisas dele. Por isso que ela não foi continuada e acabou com, assim, acontecendo o bombardeio alemão, que a gente sabe, né, o aliado em Berlim em 44, e acabou com as invenções, com esse experimento do Zuse, e ele não serviu de continuidade para outras máquinas, para outros computadores. É tanto que a patente, né, o registro da patente do computador é do Atanasoff, que é americano. A máquina dele foi conterrânea do Z3. Eu acho que o Z3 é um pouco mais, pouquíssima coisa mais recente, mas era a máquina também que utilizava aritmética binária. E o interessante dessa máquina do Atanasoff é que ela utilizava, já tem um princípio de capacitores para armazenar dados em memória, o que é o princípio hoje da nossa memória de RAM.
A memória dinâmica, ela utiliza capacitores para armazenar os bits e precisam ser recarregados periodicamente. E naquela época também ele precisava recarregar. Lembrando também que o Z3 não foi o primeiro computador do ZUSI, né? Teve o Z1 antes disso, que era mais uma máquina de calcular, e depois que surgiu o Z3. Eu acredito que o ZUSI ele é tipo aquela situação que a gente tem com relação à aviação, né? Entre os Santos Dumont e, mais uma vez, os irmãos Brown, do estadunidense, mais uma vez, né? Em que a gente vê a cultura norte-americana enaltecendo, né, o voo deles, que foi um voo catapultado, em detrimento do voo do Santos Dumont. Mas muitos consideram o Z3 como o primeiro computador programável do mundo. E vale salientar, né, Fernando, que até então não se tinha um transistor. E é por isso que a gente vê uns armários aqui atrás dele. Esses armários são os computadores, são as válvulas, os relés e válvulas, que fazem as comutações das portas lógicas. Isso. Então, até a invenção do transistor, que já vai vir lá para a década de 60, não é isso? Isso. A gente vai ter computadores aí gigantescos. Monstruosos. Até o início da década de 60, a gente só tinha computadores gigantes, né? Até a revolução que foi o transistor. Exatamente. Olha aí um exemplo de um aí, ó. O ENIAC. Primeiro computador de propósito geral, utilizado em larga escala. Quando a gente fala em propósito geral, é para várias aplicações, né? O ENIAC é um caso curioso, porque ele foi feito para a Segunda Guerra, para cálculos balísticos, mas sua construção só acabou no final da Segunda Guerra. Então ele já não tinha mais utilidade para os fins balísticos. Aí o que é que aconteceu? Ele começou a ser usado para os propósitos, cálculos científicos, meteorologia e tudo mais. E era uma coisa, o ENIAC era uma coisa monstruosa, né? Gigantesca. Só para vocês terem noção, ele tinha 18 mil válvulas, 1.500 relés, pesava 30 toneladas e consumia 140 quilowatts de energia. Era uma coisa absurda. E trabalhava com algarismos decimais. Ele não trabalhava com aritmética binária, que só foi ser reutilizada lá com von Neumann no computador dele, na estrutura do computador, porque ele achava muito mais simples, né? O von Neumann era um gênio, trabalhou no projeto do ENIAC, e ele só foi, a aritmética binária só foi a ser utilizada bem depois. Outro detalhe, o ENIAC passou mais ou menos uns 10 anos em operação, né? Ele foi desligado mais ou menos em 55, 56, quando ele já estava se tornando obsoleto. Existem outras máquinas, claro, por exemplo, o Colossus, né, da Inglaterra, utilizado na Segunda Guerra, tem até um filme sobre ele. Mas o Colossus ele não era uma máquina de propósito geral, ele era feito para decifrar codificações dos alemães, né, dos submarinos alemães. Então, assim, o ENIAC a gente pode dizer que foi o primeiro computador realmente de propósito geral a ser utilizado largamente, vamos dizer assim, a ter realmente um grande uso, né? Essa imagem que a Renata aí colocou é interessante, né? Corresponde à memória secundária, né? A quantidade que a gente tinha deu a mesma capacidade, o custo, em 1957 e o custo atualmente. Isso mesmo, Rodrigo, o Fernando. Essa imagem aí, ela mostra um Raspberry Pi Zero W, né, que está na mão desse cara aí. Essa mão, inclusive, é minha. Essa mão é minha. Tô brincando, é mentira. Minha, tô brincando. É mentira. Mas esse cara mostra que no mesmo prédio, né, tem um computador a válvulas enorme com esse valor de 85 mil libras esterlinas, né? Isso. Pounds, né? E tem um computador. E esse que está na mão dele, que é um Raspberry Pi Zero, ele tem uma capacidade de memória através do SD card inserido nele e de processamento muito maior do que esse computador gigantesco aí. Isso foi possível, como foi falado anteriormente, devido ao advento do transistor de silício. Então, se conseguiu fazer circuitos integrados cada vez
com maior quantidade em pastilhas de silício cada vez menores. E aí você consegue colocar um computador em miniatura dentro de um chip. E eu lembrei aqui que a linguagem, Renata me ajudou, a linguagem de programação descoberta pelo Konrad Zuse, já em 1939, 41, que só foi implementada 5 anos depois que ele morreu, e ele morreu em 95, 1995, 2000 foi demonstrada, essa linguagem chamada de Planck-Calcul, que vem de cálculo Planck. Deve ser algo... Então, Planck-Calcul é o nome da linguagem de programação, que já tinha toda a estrutura de linguagem de programação estruturada, já tinha todos os princípios, e ninguém fala sobre isso, né? Tá igual aquela história enfim, ninguém fala sobre isso. Pronto, só passa a palavra aí. Isso é verdade, né? O transistor revolucionou, né, a computação. A gente depois veio o VLSI, né, Very Large Scale Integration, que é você diminuir mais a lei de Gordon-Moore da Intel, que você diz que a cada 2 anos o número de transistores em um mesmo espaço ele dobra. Então, assim, o transistor foi a grande revolução da computação. Né? Hoje, um processador, né, minúsculo, ele tem bilhões de transistores. Né? Não é mais nem na escala de milhões, é de bilhões mesmo. É né? Uma coisa, se a gente for analisar um processador internamente dentro da lógica da eletrônica, é uma coisa fantástica.